Professora Maria Lúcia Dalfarra, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco em Irati. E eu gostaria de fazer 3 perguntas para a professora. A primeira delas é: por que é importante estudar literatura portuguesa hoje? Você começa por uma pergunta tão difícil que eu vou tomar um fôlego para responder primeiro. Uma coisa, agradecer muitíssimo a tua chamada, o teu convite e essa gentarada maravilhosa que estava aqui assistindo a gente. E fico muito feliz de estar aqui nessa cidade tão fofinha, Irati. Olha que nome mais cândido. E dizer para você o seguinte, que a literatura portuguesa hoje... Bem, eu acho que a língua portuguesa é o acontecimento que nos une, as brasileiras, as africanas, a brasileira, as africanas e a portuguesa. Então, eu acho que estudar literatura portuguesa hoje é uma forma de você conhecer o outro da mesma língua. A Inês Pedrosa tem um lindo romance que se chama A Eternidade e o Desejo, não sei se você conhece, onde ela trata dessa questão da língua portuguesa. Então, ela tenta condicionar a língua portuguesa de Portugal no Brasil e levar a língua brasileira para Portugal e trazer as africanas para este imbróglio dessas línguas. Então, eu acho que, usando a mesma língua e pensando coisas diferentes, a gente pode se entender num universo tão díspare que é o nosso universo de hoje e conhecer os diferentes problemas que também, onde a gente se espelha, né, também são nossos. E eu acho a literatura portuguesa sempre muito rica e eu acho que ela mantém uma interlocução muito grande com a literatura brasileira e isso nos interessa como brasileiros e como escritores e como pensadores da literatura em geral, né? Eu acho que esse é o sentido da literatura portuguesa hoje. Professora, e para os nossos jovens, os nossos alunos, as pessoas que estiveram presentes hoje ouvindo a gente, né? Algumas pessoas, inclusive, me pediram para conversar com a professora para deixar uma bibliografia. Eu tomei nota, Edson, de alguns livros, e isso é muito importante, porque o nosso projeto quer fomentar a leitura. Então, para quem está nos assistindo agora, que obras a senhora indicaria como uma entrada no universo da literatura em geral? Pode ser da portuguesa, mas também pode ser da brasileira, das africanas, ou seja, dentro do universo da língua portuguesa. Que obras a senhora indicaria para esse primeiro contato? Tem uma portuguesa, uma poetisa portuguesa, Adília Lopes. Adélia Prado, eu adoro a Adélia e acho que é uma grande entrada para a literatura brasileira, ela é a Adélia Prado. Mas a Adília Lopes, que ela parece que faz uma brincadeirinha de criança com a poesia, e parece que é uma coisa muito infantilizada mesmo, assim, e de repente você vai lendo e você vai descobrindo que não, que a mulher está dizendo coisas inacreditáveis, que você não descobriria se você não tivesse sido levado por esse disfarce de que é uma literatura fácil, de que é uma literatura infanto-juvenil, uma coisinha para se ler e não sei o quê. E não, e ela é interessantíssima, chama-se Adília Lopes. Essa mulher é muito interessante. A Adélia Prado, que eu acho extraordinária, sempre. Eu estou falando da contemporaneidade também, né? Bem, agora falemos de Heberto Helder, né, que acaba de morrer. Que é o monumento. Que é um monumento. Eu fiz o meu doutorado sobre ele, não sei se você sabe. Eu escrevi sobre a obra dele, tenho o maior interesse na obra dele, e que eu acho de uma grandiosidade, quer dizer, é uma poesia que não existe ainda, é uma poesia en train de ser, ainda em vias de ser, ela ainda não existe, que é uma poesia extraordinária. Então, eu acho que é uma poesia que arrebata muito, a pessoa não sabe ainda ela arrebata, é um impacto danado a hora que você toma contato com ela, e deixa estar que você depois vai se entender com ela. Eu acho que sempre é essa relação, você nunca sabe exatamente o que você está botando na sua mão, nos seus olhos, o que você está experimentando na sua sensação. Depois é que as coisas tomam corpo e se explicam, dizem para a que vieram, não é?
Eu acho que o Helder é Uma excelente entrada. uma excelente entrada. Muitas pessoas saíram daqui arrebatadas, claro, não seria diferente quando estamos diante de uma conhecedora da Flor Bela como uma professora. E, como eu já disse antes, muitas pessoas curiosas e famintas e querem títulos e querem conhecer um pouco mais. Dentro do universo da Flor Bela, a senhora sugeriria alguns títulos Para essas pessoas? para essas pessoas? Ah, sim. Bem, eu acho que as pessoas têm que ler pelo menos os 3 livros principais da Flor Bela, né? Que são o livro de Mágoas, que é de 19, o livro de Sorrow Saudade, que é de 23, e o Charneca em Flor, que é póstumo. Né? São deslumbrantes, né? Eu acho que é... E agora é diferente, quer dizer, ela arrebata de uma forma incrível, e arrebata com tudo, quer dizer, não é só a tua cabeça que fica funcionando. Eu acho que primeiro você sente o influxo da sensação, para depois pensar no que aquele poema está dizendo. Ele te pega pelo arrepio, o capítulo. Então, acho que a Flor Bela pega desse jeito nas pessoas. E depois, para conhecer melhor a Flor Bela, como é que ela era, o que ela pensava, o que ela dizia e tal, conhecer a epistolografia da Flor Bela, né? Então, tem falado de um livro que eu fiz, tem um livro que se chama Perdidamente, que é a correspondência amorosa dela, mas está esgotado. Mas tem um outro publicado aqui no Brasil que se chama Correspondência Amorosa da Flor Bela Espanca, de 19 a 25. Professora, me fala uma coisa, o livro que a senhora fez pela Martins Fontes, ele ainda tem à venda ou está totalmente esgotado, só Não, pela estante virtual? Não, foram feitas diversas e várias edições. Acho que tem umas 5 edições por aí, tem reimpressões de edições e tal. Não, eu acho que ele continua É fácil em vigor. localizar, porque eu acho fácil. uma obra muito agradável, é uma obra que eu acho que dá para ser também depois de ler os 3 livros indicados pela senhora, mais a epistolografia, eu acho que um bom contato para a gente ver uma análise bem interessante da obra da Flor Bela, eu acho que é a obra da senhora da Martins Fontes, estou certo? É verdade, porque ali você tem, eu publico ali o manuscrito que era inédito, né, que eu publiquei pela primeira vez, que é o Trocando Olhares, está ali, está o Trocando Olhares, tem os 3 livros de poemas dela, depois tem uma seleta de poemas, que eu fui pegando os poemas que não foram incluídos em nenhuma publicação que ela fez, e que estavam esparsos, e eu juntei também e botei lá no fim. Quer dizer que talvez seja, é verdade, talvez seja da obra poética da Flor Bela o mais completo, com o maior número de poemas, com tudo aquilo que eu pude reunir. É verdade, olha, eu tinha esquecido desse pequeno Não, detalhe. eu acho um livro basilar. Professora, uma questão. A senhora viu hoje aqui uma série de manifestações como nunca aconteceu nos sábados literários. Então, nós tivemos apresentação de dança, nós tivemos uma performance teatral, nós tivemos declamação, nós tivemos canto. E assim, muitas pessoas me encontravam na rua e falavam, Edson, desculpa, não fui em alguns sábados literários, mas no da Flor Bela eu vou. Por que será que a Flor Bela desperta tanta atenção às pessoas? A senhora acha que é por conta da poesia de Flor Bela ou por conta da vida mal contada da Flor Bela por algumas pessoas? É difícil saber exatamente por quê, né, querido? Porque é uma mixórdia de coisas, né? Quer dizer, quem toma contato com a poesia dela vê que tem ali dissonâncias que ela não entende muito bem de onde vem. Então, tenta buscar a razão daquilo, aí você cai na vida, e você cai numa vida muito mal contada, né? Que é uma vida que foi utilizada para mídia, para fazer propaganda do livro, para que ela fosse, de qualquer forma, engolida, não pela censura, que a censurou, mas que fosse engolida pelos leitores, etc, etc. Tem uma história toda que se desenrola quando a pessoa vai procurar qual é, né? Para onde irradia isso aqui, né? Então, eu acho que a poesia dela tem um toque mágico mesmo, tem uma coisa que faz assim, que te pega muito antes, ela tem essa capacidade, a Flor Bela.
te pega muito antes que você raciocine sobre ela, que você faça alguma ilação, nada. Ela te pega, parece que o som, simplesmente a sonoridade do poema dela te penetra de uma tal forma que você fica ali hipnotizado. Aí você vai buscar as razões, né? E eu percebo que essas pessoas estão assim, à procura disso, né? Quer dizer, vieram aqui para ver se tinha alguma explicação para isso. É uma mágica. Na verdade, não tem muita explicação, né? O que a senhora deixaria para essas pessoas lindas de Irati? Que recado, um poema, uma frase? O que a senhora diria a todas essas pessoas que generosamente vieram aplaudi-la, vieram ouvi-la nesse espaço que eu considero encantador? Com tamanho carinho que eu me sinto assim aninhada entre vocês e me sinto partilhando de um bem comum com vocês. Quer dizer, a Flor Bela tornou-se este corpo presente que dividimos como uma espécie de hóstia poética, né? Então, é muito lindo isso, eu senti isso com essas pessoas, quer dizer, não houve nenhum momento de tropeço, de sintonia, não, é uma coisa... E isso eu acho que devo a você, porque você é que lança essa atmosfera, esse clima de amizade, bem-querença, e as pessoas se sentem irmanadas, né? Então eu vim aqui apenas para constatar que é assim, entende? Eu não fiz nada demais. Eu vim ver que você faz esse trabalho impressionante e que essa cidade que tem esse nome tão encantador, essa coisinha linda, Irati, que é uma coisinha que pinga, assim, a sensação que eu tenho é que está uma coisinha pingando, um perfume, uma coisinha deliciosa, uma gota que cai dessa orquídea, assim, Irati, uma coisa linda. Então, me encanta muito essa gente toda amorosa, muito carinhosa, muito calorosa. Agradecer muito essa menina Fernanda, que uma fofidade, né? Essas meninas todas. A cantora, que tem uma voz belíssima. As meninas das Florbelas, eu vi tantas Florbelas, tantas modalidades, assim, que é uma maravilha, porque eu quero mesmo que a Florbela se multiplique sempre. Cada vez que a gente pensa na Florbela, você vê que vai adiantando uma hermenêutica, vai mudando uma interpretação, vai mudando, e assim teve uma proliferação de Florbelas lindíssimas aqui. Eu tenho a agradecer a você. Professor, eu não sei se é um abuso, mas vamos encerrar essa entrevista, a senhora declamando algo da Flor Bela? A senhora sabe algum poema de cor? Ou tem um livro à mão para a senhora ler, declamar? Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesses toda nos teus braços, quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando, linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo e é de seda vermelha e canta e ri, é como um cravo ao sol a minha boca, quando aos olhos se me cerram de desejo e os meus braços se estendem para ti. Você vê que a frase principal, o verbo principal, a oração principal não existe. É se tu viesses, quando, patati, patatá, e a gente fica esperando o que ela vai dizer, ela não diz, ela deixa suspenso, assim, aquele ato imenso. Não é lindo? Obrigado, Fada Lilás. Obrigada a você, querido. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de há quem e de além do